fazer. É preciso salientar, senhor presidente, que no relatório da ONU sobre catástrofes naturais, o Brasil aparece com 7,5 milhões de brasileiros afetados por 60 catástrofes naturais no período de 2000 a 2010. Sem contar os trágicos acontecimentos desse início de ano. Me refiro à tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro. Tivesse esse sistema, certamente vidas seriam preservadas. Entre as cidades do Nordeste, Salvador me preocupa particularmente, em razão das suas características físico-ambientais, bastante propícias à ocorrência de desastres naturais decorrentes de chuvas intensas e também da ocupação indevida do solo urbano. A omissão do governo federal na tomada de providências preventivas, senhor presidente, agrava ainda mais um quadro, por si só, extremamente preocupante. Além de ter irresponsavelmente falhado na implementação do sistema de alerta de prevenção a desastres naturais, o governo federal não investe sequer em obras básicas de prevenção. Quando fui prefeito de Salvador, realizamos um amplo programa de contenção de encostas e obras de drenagem, que pôs fim às verdadeiras tragédias anunciadas. E que a gente verificava, senhor presidente, a cada ano acontecer no período de chuva. Foram medidas eficazes, mas medidas que preservaram vidas. Lamento mais uma vez que o governo tenha falhado na não implementação do sistema de prevenção de ocorrências de catástrofes e desastres naturais. Outra questão que não poderia deixar de abordar nesse instante é a triste realidade da violência no Brasil. E agora volto-me para o meu estado, que eu sei que sensibiliza muito o deputado Amaury. No meu estado, senhoras e senhores deputados, só em janeiro deste ano, em Salvador e região metropolitana, foram assassinadas 177 pessoas. Eu vou repetir, para que esse número fique bem registrado e gravado. Só em janeiro foram assassinadas 177 pessoas na região metropolitana de Salvador. Significa um assassinato a cada 4 horas. E na Bahia, no ano passado, foram registrados 4.856 homicídios, ou seja, 14 homicídios a cada dia, um número extremamente estarrecedor. E o governo da Bahia? Enquanto isso, mesmo em face de números tão negativos, o governo do estado da Bahia investe maciçamente em propaganda, simulando uma situação de tranquilidade e um clima perfeito. Mas, como bem disse o presidente Fernando Henrique recentemente, é o risco de tomar a propaganda como realização. É tão fantasiosa a propaganda do governo da Bahia que os baianos, a título de deboche, dizem querer morar na propaganda do governo da Bahia. Ao invés de se gastar tanto dinheiro público com propaganda oficial, que nada resolve, o governo deveria mirar-se nos bons exemplos de outros estados, como Minas Gerais e São Paulo, ambos administrados pelo PSDB, cujas ações de combate à criminalidade possibilitaram reduzir acentuadamente os índices de violência tanto na capital quanto no interior. Eu estive em São Paulo, senhor presidente, e me reuni com a equipe de governo que trabalha na área de segurança pública.
eu tinha sido precedido por uma visita longa do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que é de outro partido, do PSDB, mas eu louvei a iniciativa do PSB. Eu louvei a iniciativa do governador Eduardo Campos, que tomou uma série de programas que estavam produzindo bons resultados em São Paulo e introduziu aquilo que era possível em Pernambuco. E eu lamento que o governo da Bahia não faça isso, não vá a Minas Gerais e veja as coisas boas que nós estamos fazendo em Minas, não vá em São Paulo e veja as coisas boas que estão sendo feitas em São Paulo, e pare de imaginar que a propaganda vai mudar uma realidade. A propaganda é uma coisa virtual, é uma fantasia e que nada muda a nossa realidade da violência. E eu digo isso com muita tristeza. Eu constato tudo isso com absoluta tristeza e lamento bastante, senhor presidente. São constatações que eu não gostaria de fazer aqui com relação ao que se passa na Bahia, especialmente nessa questão da segurança pública. Afinal, presidente, a Bahia é a terra da felicidade. A Bahia é a terra da cultura, da hospitalidade, do carnaval que se aproxima agora. E deve ser vista, sempre ser vista, mantendo a sua rica identidade. A Bahia, senhor presidente, não merece ocupar desmedidos espaços nas páginas policiais. Nós não merecemos isso, senhor presidente. As notícias que saem nas redes de televisão são notícias que tranquilizam a todos nós, que nos preocupam bastante. Isso nós não merecemos definitivamente. Afinal, essa não é a Bahia de Jorge Amado, de Caribé, de João Baldo, de Caymmi, de Dorival Caymmi, de Anísio Teixeira, de Mãe Menininha, de Pierre Verger, de Glauber Rocha, de Gil, de Caetano, de Irmã Dulce e de todos os baianos e brasileiros que a admiram e a louvam. Para finalizar, senhor presidente, quero dizer que vou representar a Bahia com o poder emanado do povo, defendendo com todas as minhas forças, convicções e conhecimento assunto de interesse do Brasil e do meu Estado. E agora, permitam-me, finalizando, esse pronunciamento com versos que traduzem tão bem a minha terra, como canta João Gilberto, aspas, dá licença de rezar para o Senhor do Bonfim. Salve a Santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos mil. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Muito obrigado. Nós vamos conceder a palavra agora à última oradora do grande expediente, a deputada Luísa Erondina, que sem dúvida nenhuma é um dos ícones dessa casa, independente do partido que ela esteja, tem o respeito de todos os seus pares. Vamos ouvir agora, por último, no grande expediente. Depois nós teremos outros oradores. A deputada Luísa Erondina, do PSB de São Paulo. 25 minutos, deputado. Senhor presidente, excelentíssimo senhor deputado Amaury Teixeira, que preside os trabalhos nesta tarde, quero saudar